Uma sociedade sem ordem é barbárie. Não existe civilização sem regras. A essas regras chamamos leis. Ora, para que existam leis, precisamos de homens para escrevê-las e homens para garantir que sejam cumpridas. Além disso, é preciso punir quem se recusa a segui-las, para que o edifício social pare de pé. Nas democracias modernas, a instituição do poder judiciário, com seus tribunais, juízes e desembargadores, é a responsável por fazer cumprir as leis criadas pelos legisladores, que são escolhidos pela população. A fundação de um país e, junto com ele, as suas leis, começa com uma declaração de princípios, onde figuram direitos básicos como o direito à vida, à dignidade, à liberdade, etc. A partir daí, cria-se a Constituição, o conjunto de leis fundamentais às quais todas as outras leis devem ser submetidas. Não pode haver uma lei que contradiga qualquer artigo constitucional. Olha, não precisa ser gênio para ver que os princípios que originam uma Constituição precisam ser sólidos. Para isso, é preciso haver um ideal de justiça, uma justiça perfeita que possa servir de referência para a gente definir o que é e o que não é justo. Mas olha, eu não estudei direito ou filosofia, portanto, não vamos nos aprofundar nessas questões. A ideia aqui é apenas imaginar o que aconteceria se a justiça de um país fosse corrompida e a gente fosse tomado de assalto pelo nosso próprio poder judiciário. Afinal, se a justiça aqui é feita pelos homens e sabemos que os homens são imperfeitos, isso não seria difícil de acontecer, não é verdade? Agora, antes de continuar, é prudente advertir que qualquer semelhança desse episódio com a realidade precisa ser considerada com todo o cuidado, tá? Deve ser só coincidência, tá, pessoal? Joseph K., no dia do seu aniversário, recebe a terrível notícia. Está sendo processado. Mas qual o crime? Quem o processou? Não se sabe. Assim começa o romance O Processo, escrito por Franz Kafka. Ironia do destino ou manifestação da providência, a obra ficou inacabada, já que o autor morreu antes de levá-la a cabo. Trata-se de uma das obras mais angustiantes do autor. Joseph K. vê sua vida desmoronar enquanto tenta se livrar do processo do qual é réu. Quanto mais busca uma saída, mais se vê sufocado pelos ambientes escuros e claustrofóbicos do sistema de justiça. Um processo distópico certamente teria alguns elementos descritos por Kafka em sua pequena grande obra. Uma acusação sem sentido, um crime que ninguém sabe qual é, tribunais que mais parecem um pesadelo tecnocrático, a total desconexão com a realidade, disparates sendo proferidos sem que se possa recorrer à razão como contra-argumento, já que todo o sistema é dominado pelo absurdo. E por aí vai. Mas a figura mais importante do nosso tribunal distópico é o juiz. No nosso caso, um juiz soberbo. Fatalmente, a condição de juiz já é uma condenação para o soberbo. O poder de decidir sobre a vida e a morte, a liberdade e o claustro de um réu é tentação irresistível demais para quem, diferentemente da justiça cega, é um míope que não sabe que é míope e, apesar de enxergar pouco e mal, pensa que vê absolutamente tudo o que há para se ver. O juiz do nosso tribunal distópico é vaidoso e temperamental, tem o rei na barriga, por assim dizer. Não poupa martelada e tinta de caneta para condenar os seus desafetos. Julga tudo e a todos segundo o critério da sua eminentíssima preferência. Não importam os argumentos da defesa do acusado. Para falar a verdade, pouco importa a acusação também. Se o juiz não gostar do réu, haverá de condená-lo, torturá-lo e, se possível, estender todas as maldades à sua família. Mesmo quando há fatos que evidenciam a parcialidade do magistrado, ele não desistirá de julgar o caso. Sente-se um Deus na terra, acima do bem e do mal. Assim, a execução precede o mérito, e a presunção de inocência é substituída pela culpabilidade precoce. O ônus da prova, nesse caso, cabe logicamente ao réu, e os advogados de defesa que porventura ousarem tentar defendê-lo serão ridicularizados ou ignorados, quando não transformados em novos réus. Processos sem fim são cada vez mais comuns. Eles são abertos com o intuito de imobilizar inimigos do sistema. Percebam que o sistema trabalha para se autopreservar. Os acusados de causar instabilidade no sistema serão caçados sem trégua. Mandados de busca se multiplicam na tentativa de obter provas, fabricadas ou não, que possibilitem a condenação do réu. O juiz passa a agir como um procurador, e sendo o tribunal em questão a mais alta corte desse país imaginário, não existe apelação por parte de quem quer que seja.
Os advogados mais aguerridos gritam que não têm acesso aos autos, que estão impossibilitados de fazer a defesa do seu cliente, mas tudo se perde numa espécie de barulho que mais parece o motor da engrenagem do sistema em funcionamento. Habeas corpus, liminares, contraditório, perícia, relator, revisor, excelentíssimo, data vênia, status quo, reclamante, acórdão, regimento, cláusulas, incisos, autos do processo, tudo contribuindo para o ruído branco da máquina de moer liberdades mais cruel que se possa imaginar. Com o tempo, a própria população será um braço do tribunal, ajudando a trocar as peças defeituosas do sistema. Há quem diga que Joseph K., o réu de O Processo, seja culpado da própria soberba. Os absurdos do seu caso seriam apenas reflexo da sua incapacidade de enxergar a realidade como ela é. Mas eu tenho para mim que esse é um dos casos em que a obra é tão ou mais real que a realidade. A justiça serve, entre outras coisas, para garantir a ordem numa sociedade. Mas se os homens que deveriam promovê-la forem corrompidos, é a desordem que dará as cartas. Já houve um tribunal assim na história da humanidade quando a verdade foi condenada à morte pela mentira. E quem poderia impedir tamanha injustiça resolveu lavar as mãos e fingir que nada tinha a ver com aquele julgamento. O fim dessa história todo mundo conhece. Por isso, ainda que todos os tribunais do mundo estejam corrompidos, a justiça prevalecerá.